Salve, salve, amigos, amigas deste nosso Brasilzão de Deus e do nosso mundo plano. Aliás, mundo plano não, sistema solar plano, né? Afinal, o Sol nada mais é do que um sonrisal gigante, o qual nós orbitamos à sua volta com todos os outros planetas planos, Marte plano, Júpiter plano, Saturno e seu anel plano e assim por diante. Bom, eu sou o engenheiro William Maza e eu vou fazer uma série de 10 vídeos sobre os impactos da inteligência artificial na sua atividade profissional. Então é para isso que estou aqui. Muito obrigado aqui diretamente dos nossos estudos de Nova York. Vejam só ali o Empire State Building ao fundo e todos os outros prédios aí que você que vai para Nova York toda hora está cansado de conhecer. Então, pessoal, eu vou começar hoje falando da introdução, fazendo uma introdução à inteligência artificial e às suas aplicações atuais. E eu quero que você perceba que, em momento algum, eu direi sobre o futuro, o que será, em 2030, em 2040, vai ser assim, deve ser assado. Não, não. Eu vou falar do impacto atual. Eu vou dizer do que já está acontecendo e que você, profissional, tem que saber, tem que conhecer, de modo a que você tome decisões que impactem a sua vida profissional, que já está sendo afetada pela inteligência artificial num maior ou num menor grau. Então, eu vou falar sobre o que é inteligência artificial, vou falar um pouquinho da inteligência artificial no dia a dia, nos negócios, na indústria, na saúde, na educação, e alguns desafios e limitações da inteligência artificial atualmente, porque eu acredito que isso também seja bastante importante. E para começar, eu quero definir inteligência artificial. E eu já quero que você saiba que é difícil definir. Porque a inteligência artificial é um vasto espectro de conhecimento, de aplicações, de possibilidades. Então, falar sobre inteligência artificial é igual falar sobre direito, medicina, filosofia. Quer dizer, tem muitos caminhos aí no meio que podem ser afetados, que podem ser conhecidos como inteligência artificial, então realmente não é uma missão tão fácil quanto parece, que a gente fala, chat GPT é um tipo, é uma sub-área de uma sub-área de uma sub-área da inteligência artificial, que tem aí uma variedade muito grande de possibilidades. Mas, começando sobre uma definição, eu gosto muito dessa que está aqui na minha frente, inclusive, que é o campo da ciência da computação, dedicado a criar sistemas ou máquinas que são capazes de realizar tarefas que tradicionalmente exigiriam inteligência humana. Né? Então, isso é muito importante, uma excelente definição. E a gente pode dizer aí, né, algumas das características da inteligência artificial. Primeiro, né, o aprendizado e a adaptação. Então, diferente dos algoritmos tradicionais, como o algoritmo do banco, onde você faz uma transferência, tem saldo na conta e vai para outra, ou seja, você tem um algoritmo que está regulando essa relação, não é inteligência artificial. Simplesmente quando eu vou lá e pago uma conta pelo celular, eu vou lá no caixa eletrônico, sai da minha conta, vai para a conta da outra pessoa, vai para a conta da empresa da qual eu estou comprando um produto. Isso simplesmente é um algoritmo, ou vários, que estão ali realmente fazendo atribuições e movimentações que de inteligência artificial não tem nada. Ou seja, quando seguem instruções rígidas de o que fazer, é algoritmo, não é inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ao contrário, elas são projetadas para aprender com a experiência e se adaptar a novos dados. A inteligência artificial também realiza tarefas que normalmente requerem habilidades cognitivas, reconhecendo padrões, interpretando dados e até interagindo em linguagem natural. A gente vai falar muito sobre isso, que a grande revolução da inteligência artificial, principalmente nesse ano de 2023, é essa, mas nós vamos chegar lá.
Importante também entender que inteligência artificial não é consciência. Isso aí é lá no filme de ficção científica. Ou seja, a inteligência artificial não possui consciência ou emoções próprias e toma decisões baseadas naquilo que ela pensa. Não, ela toma decisão baseada naquilo que ela foi programada. Bom, entre os subcampos, né, falei aí do ChatGPT como sendo um subcampo, que são muitos, eu diria que o mais importante, pelo menos para as aplicações das quais eu falarei com vocês, e que você, profissional de qualquer área, precisa saber, é a área de machine learning, ou aprendizado de máquina, que são sistemas que aprendem a partir dos dados, ou seja, usam modelos matemáticos e estatísticos para aprenderem o conteúdo e proporcionarem tanto respostas como previsões e diagnósticos muito profundos. Tem o Deep Learning, que é uma sub-área do Machine Learning, que é a mesma coisa, só que aplicado para quantidades enormes de dados. Tem outro subcampo que chama inteligência artificial generativa, que é uma sub-área do Deep Learning, que é o que nós vamos focar mais, que é a inteligência artificial que gera conteúdo novo a partir daquilo que ela foi treinado. Calma que nós vamos falar, nós vamos entrar em profundidade nesse tema, não hoje, mais à frente, mas só para você saber que esse é um dos principais ramos, esse certamente é o ramo que mais vai afetar a sua vida profissional daqui em diante, né? Mas aí existem muitas outras aplicações de inteligência artificial, como os carros autônomos, né, que estão aí sendo testados mundo afora, assistentes virtuais como Siri, Alexa, recomendações de e-commerce, né? Quando você compra um livro na Amazon ou quando você assiste uma série na Netflix ou ouve uma música no Spotify, o famoso quem ouviu isso, ouve aquilo. Quem comprou esse livro também comprou aquele lá. Isso tudo é inteligência artificial trabalhando para nós. E tem também os diagnósticos médicos, né? Uma das áreas das principais que dá mais orgulho de trabalhar com a inteligência artificial é a área dos diagnósticos médicos, onde muitas vezes a inteligência artificial é capaz de identificar um pequeno tumor, alguma anormalidade que a olho nu é impossível de ser visto, e ela vai ajudar, e já está ajudando, os médicos aí mundo afora, para que eles possam fazer diagnósticos nossos mais precisos, né? Então, comecei aí falando de o que é a inteligência artificial, importante ter esse conhecimento, importante entender exatamente de que se trata. E agora eu quero falar um pouquinho, né, um pouquinho mais a fundo dessa questão da inteligência artificial no dia a dia. De que, mesmo não conhecendo, de que mesmo não sabendo muito a respeito, não entendendo nenhum mecanismo de funcionamento, a gente já sabe que, né, a partir desses exemplos que eu dei, Netflix, Amazon, Spotify, o próprio banco, né? Se você comprar um PlayStation 5 às 4 horas da manhã de um domingo, certamente essa compra vai ser bloqueada pela operadora de cartão de crédito. Por quê? Porque ela identifica os padrões das suas compras e certamente você não compra nada com o cartão de crédito às 4 da manhã. Deve ser alguém lá na Tailândia, alguém lá no Butão, tentando comprar alguma coisa e usando o número do seu cartão de crédito. Isso é um exemplo muito interessante, muito bom, de que mesmo que você não concorde, não goste, acha que é só hype, que é modinha, você já é um grande usuário de inteligência artificial e não necessariamente prestou atenção de que realmente você já é usuário, você já está inundado de exemplos de tudo aquilo que a inteligência artificial está começando, né? Isso é importante também, que não nasceu ontem, já tem bastante tempo, mas obviamente com a evolução do hardware, com a evolução da parte física dos computadores, hoje tem aí, explodiu de utilizações, porque realmente ficou muito barato, né? O poder computacional hoje é muito grande, muito barato, muito disponível, e isso que realmente fez explodir e deu um novo fôlego para a inteligência artificial, que agora realmente vai tomar conta da sociedade. Nós temos aí também a inteligência artificial nos negócios, na indústria, principalmente agora aqui no Brasil, que saiu o 5G, que é essa internet com mais capacidade, com mais disponibilidade de banda, ou seja, você vai ter uma internet melhor,
as máquinas podem conversar umas com as outras, uma pode pedir para parar, espera aí, não produz mais não, que eu não acabei aqui. Olha, vai faltar material. Olha, você aí, máquina 1, manda material para a máquina 2, porque quando vocês juntarem e vão me abastecer aqui, que sou a máquina 3, gente, isso já é perfeitamente possível de ser feito, já está disponível, né? A gente tem aí modelos financeiros utilizando inteligência artificial, recomendando compra e venda de ações, analisando o crédito, vendo se a pessoa vai ser bom ou mau pagador. Enfim, gente, o que não falta são aplicações de inteligência artificial e a gente realmente já está imerso, apesar de estar no comecinho de tudo aquilo que ainda vai acontecer, a gente já está imerso no mundo de aplicações de inteligência artificial. Mais ainda, na saúde e na educação, existem aplicações específicas, como eu já citei, no caso de diagnósticos médicos, né? O médico pega lá um raio-x de um pulmão, de um seio, né? Uma ressonância magnética, enfim, qualquer dessas maneiras de se estabelecer um diagnóstico e pode usar um modelo de inteligência artificial para apoiá-lo na questão do diagnóstico, apoiá-lo a ver algo que pode evoluir para um tumor maligno ou coisa do tipo. Mas também analisam exame de sangue, analisam várias as ocorrências passadas, ou quando se faz aí um acompanhamento de um paciente, se faz a leitura dos sinais vitais, já tem inteligência artificial que pode apoiar os médicos nas suas decisões profissionais, e isso é muito bom. Bom, e para terminar, falar aqui um pouquinho sobre os desafios e as limitações da inteligência artificial, né? Existem aí bastante limitações, principalmente relacionadas à questão do viés, né? O que é o viés? O viés é o seguinte: quando a gente for falar de inteligência artificial generativa, nós vamos dizer que ela vai ser treinada, ela foi treinada em grandes quantidades de dados. Mas essas quantidades de dados, elas podem ser a maioria dos Estados Unidos, a maioria da China, a maioria do Brasil, e certamente esse modelo de IA vai refletir, porque ele vai dar respostas baseado naquilo que foi treinado, ele vai refletir esse viés brasileiro, esse viés americano, esse viés chinês de enxergar o mundo, e pode nos levar para um bom caminho ou pode nos levar para um caminho esquisito. Então é importante saber que os dados, quando a gente for fazer uma pesquisa, que seja no ChatGPT, que seja no Bard, que seja em qualquer outra inteligência artificial, saber que existem vieses, existem possibilidades de interpretações e de respostas que não nos agradem ou que batam frontalmente com aquilo que a gente entende como correto. Tem questões ligadas à privacidade, por exemplo, você está numa empresa, você não pode pegar informação, né, confidencial da sua empresa e jogar no ChatGPT como quem não quer nada e simplesmente colocar e pedir para que ele dê ideias. Por quê? Porque está escrito lá no site da OpenAI que se você fizer isso, essas informações serão absorvidas pelo modelo do ChatGPT e serão utilizadas da maneira como a empresa entender que é necessário. Então, não, por exemplo, o Bard do Google, a gente como é que sabe se não é? Se quando a gente usa uma nuvem do Google, nuvem da Amazon, nuvem da Microsoft, o que é feito com os nossos dados? Então, muitas das vezes a gente nem sabe o que é, e a gente pode cometer podemos até ser mandado embora por justa causa, dependendo da sensibilidade das informações e da ferramenta que você utilizar, que você de repente não souber qual que é a utilidade. Então, eu diria que também uma outra coisa importante é entender que a inteligência artificial vai fazer tudo para a humanidade. Olha, não acho que esse seja o caso, não vai fazer tudo. Então é importante você entender que a inteligência artificial é uma aliada profissional que vai te ajudar a fazer o seu trabalho. Mas como ela já é capaz de fazer muito trabalho repetitivo, de fazer muito trabalho de maneira bastante competente, certamente essa inteligência artificial vai tomar postos de trabalho humanos. Vai sim. Não adianta a gente fingir ou ignorar
dizendo que não vai ter impacto nenhum, que a inteligência artificial é 100% positiva. Gente, não é. Não é. Infelizmente, não é. Então, eu tenho, por exemplo, nós estamos no final de 2023, eu tenho certeza absoluta que as empresas estão fazendo seus budgets para 2024, muitas delas já estão considerando a utilização da inteligência artificial generativa, que nós vamos falar mais à frente, em substituição a um percentual do quadro de funcionários das empresas, obviamente variando dentro das possibilidades de cada uma dessas empresas. Então, meu conselho, minha orientação é que você aprenda, que você entenda, que você estude, que você aplique a inteligência artificial para ser você a pessoa que vai ficar. Essa é a linguagem mesmo. Não se assuste comigo dizendo isso, mas é fato. Eu não posso tapar o sol com a peneira e fingir que não vai ter nenhum impacto. Pode ficar sossegada, porque infelizmente não é verdade. Então, se você quer ser o profissional que vai ficar, se você quer ser a pessoa que vai aplicar essa inteligência artificial e vai dar o resultado, às vezes até melhor do que uma área com 3, 4 pessoas, uma pessoa que saiba usar bem a inteligência artificial, certamente vai ser aquela que a empresa, que o patrão vai escolher para ficar. E é importante a gente entender que nesse contexto novo da inteligência artificial, talvez mais importante do que ser um especialista, né? Se a gente for numa empresa, nós vamos ver o especialista disso, o especialista daquilo. Por quê? Porque ninguém consegue ter todos os conteúdos, saber todas as variáveis aí para fazer um bom trabalho. Mas a inteligência artificial consegue. Então, me parece, essa é uma leitura muito particular de o que vem aí pela frente, onde aqueles que forem generalistas, ou seja, aqueles que conseguirem usar a inteligência artificial para extrair análise de dados, análise de documentos, criação de conteúdo, que são essas pessoas que vão conseguir navegar bem por tudo que a inteligência artificial vai conseguir entregar, serão as pessoas que vão ficar, serão as pessoas empregáveis, as pessoas que vão ganhar melhor, que são aquelas pessoas que vão produzir por 3, por 4 pessoas, tendo a inteligência artificial como a sua aliada no dia a dia de trabalho. Mas nós vamos falar muito sobre isso ainda pela frente. Nesse momento, eu te agradeço por me acompanhar. Nossa, é uma série de 10 vídeos, esse aqui foi só o primeiro. Então, se você gostou, me ajuda, manda, compartilha com quem você achar que tem que compartilhar, me copia, me menciona, enfim, faz aí o que você achar que tem que fazer, se você achou esse vídeo merecedor da sua confiança e daquilo que você acredita, ou se pelo menos não acredita, deixei você com uma pulga atrás da orelha, né? E te oriento a ficar muito atento, muito esperto com o que vem aí pela frente com a inteligência artificial, para que você não seja pego como os taxistas foram pegos quando a Uber, por exemplo, chegou e praticamente do dia para a noite, né, trouxe aquela revolução e assustou a muitas famílias, a muitos taxistas, e realmente foram pegos de surpresa. Eu aconselho você para que você se informe, para que você já comece a utilizar a inteligência artificial, para que esse efeito Uber não aconteça na sua profissão, porque eu tenho certeza absoluta que a inteligência artificial já está atuante na sua área de atuação. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!